Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula do Cível na Prática. Nós vamos esperar uns minutinhos ainda para o pessoal ir entrando para a gente iniciar a nossa aula. Mas de antemão já quero agradecer a todos pela presença hoje, pela presença no evento anterior da semana passada. Eu fiquei muito feliz com a participação de todos. Foi muito importante para mim aquela primeira aula. Me motivou cada vez mais a buscar conteúdos novos para vocês, trazer a mistura de teoria e prática para o nosso dia a dia aqui, para ajudar cada um de vocês no exercício da advocacia ou nos últimos anos da faculdade, ali no estágio de prática jurídica, para a gente contribuir com o aprimoramento profissional de cada um de vocês. Eu estou muito feliz com esse projeto. Eu estou muito surpreso, na verdade, né, com todo o trabalho, com toda a acolhida que eu recebi de vocês no Instagram, né, nas mensagens, no direct. Fiquei muito feliz mesmo, tá? Eu agradeço a todos mais uma vez. E hoje nós vamos ingressar numa outra aula, também de cunho prático, agora voltado àquela situação do golpe do OLX. É um assunto, na verdade, vocês vão ver, eu vou compartilhar com vocês a petição aqui, que a gente, a priori, né, acha que é fácil, mas eu vou explicar para vocês que não é tão simples assim. Então, o objeto da aula, até para esclarecer algumas perguntas já feitas aqui, nós vamos falar daquelas situações em que envolve fraude via compra e venda de veículo no OLX. É muito comum, né, no dia a dia forense, nós encontrarmos ações que tratam desse objeto. Só que, por que eu falei no início da aula que não é um assunto tão simples quanto parece? Porque, na verdade, nessa chamada, né, conduta de golpe via OLX, que a pessoa anuncia um produto ali para lesar um terceiro, na verdade, nós temos vários caminhos de ação para fazer, né? O primeiro ponto nós temos a ação do comprador do veículo, aquela pessoa que está se propondo a comprar o veículo, contra o fraudador, ou contra aquela pessoa que de fato é o vendedor do veículo. E nós temos também a situação daquele vendedor original do veículo que também quer entrar com ação contra o fraudador. Por quê? Como é que funciona essa prática no dia a dia, né, aí no mercado? Uma pessoa vai lá e faz anúncio do seu veículo. Por exemplo, eu, Homero, estou anunciando o meu veículo ali no OLX para venda. É um anúncio oficial, verdadeiro. E aí vem um estelionatário, ele clona aquelas informações e faz um anúncio como se ele estivesse vendendo aquele veículo. E ele acaba enganando tanto o vendedor original, quanto as pessoas que querem comprar o veículo. Ele lesa, né, de uma só vez, duas pessoas. Na prática comum, às vezes ele recebe o dinheiro do comprador e pega o bem do vendedor e some com os dois. Né? Nós temos esses vários contextos, essas várias nuances. O que nós trouxemos para vocês aqui? Um caso concreto que a gente já atuou, tá? Que envolve uma ação proposta pelo comprador, o suposto comprador do veículo, contra o falsário. E aí, antes de entrar na peça propriamente dita, eu tenho que fazer algumas considerações com relação à posição dos tribunais sobre a responsabilidade do OLX ou de qualquer outro provedor, né, de conteúdo, que ele vai emprestar a sua página para as pessoas fazerem anúncios ali de bens, de venda de bens, tá? Como o Mercado Livre, assim vai. Já tem vários julgados, é uma matéria praticamente pacificada, que se nessa situação concreta, o suposto comprador e o anunciante, eles negociam fora da plataforma, por exemplo, lá o anunciante ele coloca o seu telefone de contato. E aí o comprador entra em contato via WhatsApp ou por ligação com esse vendedor fora da plataforma. Nesse caso específico, a OLX e o Mercado Livre ou qualquer outro provedor, ele não vai ser responsabilizado judicialmente. Então, entrar com ação, quando eu tenho esse contexto contra o provedor, é insucesso praticamente certo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por que eles entendem? Porque, na verdade, eles falam que é uma culpa exclusiva de terceiro. E qual terceiro? Tanto do comprador quanto do fraudador, do estelionatário. Porque o comprador ele poderia ter utilizado das ferramentas de segurança que as páginas, né, do Mercado Livre e também do OLX disponibilizam para venda. Eu posso fazer o Mercado Pago e assim sucessivamente. Lá no sistema online do Mercado Livre e do OLX, não. O comprador optou por sair da ferramenta, da plataforma,
para comprar fora. Então, ele assumiu o risco daquilo. Então, nesses casos, os tribunais, em geral, têm dado improcedência nos pedidos nessas ações que buscam a responsabilidade desses provedores, tá? Então, por isso que vocês vão entender que, nesse caso concreto aqui, não tem o LX no polo passivo da inicial. Ele não está qualificado ali como uma parte do nosso caso, tá? Só para vocês entenderem. Então, na hipótese em que a pessoa comprou ou tentou comprar dentro dos limites da plataforma do LX ou do Mercado Livre, aí sim a gente pode discutir a responsabilidade desses provedores, tá? Nesses casos, a gente tem condições sim de trabalhar com isso, porque aí envolve a segurança, envolve uma relação de consumo, né? Ele intermediou efetivamente a venda, porque ele disponibilizou a sua ferramenta de venda ali para oferecer produtos e outros mecanismos mais. Então, ele tem que ofertar uma segurança necessária nessa relação. Então, o fornecedor vai responder solidariamente com esse estelionatário nessa situação. Aqui nesse caso nosso, vocês vão entender, tá? Não envolve isso. Envolve uma pessoa que procurou, que é o mais comum. Na verdade, a pessoa vê um anúncio ali com um preço muito acessível, muito barato, né? Daquele produto, de um veículo. É muito comum isso em veículo, em motocicletas. O preço de mercado em média, vamos supor, é 10 mil reais, mas ele está 8, 7. A pessoa é tentada por aquela oportunidade e acaba acionando a venda pelo WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de mensagem. Então, ela procura o vendedor por ali, ela sai da plataforma. Esse é o nosso caso. Nesse caso aqui, tá? Nós vamos ajuizar a ação, primeiro, no domicílio do autor. Por que a gente vai ajuizar a ação aqui no domicílio do autor? Primeira coisa, a gente não sabe quem que é esse estelionatário. A gente não tem a mínima informação, e eu vou chegar nessa parte com vocês. Então não tem como eu propor a ação no domicílio do réu, que é a regra geral do Código de Processo Civil. Então nós vamos propor a ação no domicílio do autor. Essas ações normalmente tramitam em varas cíveis, né, de matéria residual, aquelas que são especializadas em contratos e obrigações, vai depender de estado para estado, tá? Mais uma vez a gente coloca ali ao juízo da vara, né? A gente não identifica qual que é a numeração da vara. Se for uma vara única do interior, ao juiz da vara única da comarca de Campo Grande e o estado da federação. Nos directs que a gente recebeu essa semana, veio uma pergunta muito interessante, uma não, duas, sobre os destaques na petição inicial. E a gente vai entrar nisso aqui também, nessa aula de hoje, tá? A gente já coloca aqui como um alerta inicial para o juiz que essa demanda, ela tem uma tutela de urgência. E aqui eu costumo, na prática, até para facilitar a vida do juiz, ele entender, fazer como se fosse uma emendazinha, né? É um arresto vítima de fraude. Esse é o objeto que a gente busca aqui na tutela de urgência. É um arresto, uma vítima de fraude. Para o juiz bater o olho, às vezes ele não quer ler a inicial toda. Ele pula lá para a parte da tutela de urgência, ele vai analisar isso aqui porque é uma situação realmente relevante. E bater o olho na assessoria ou no cartório, eles vão verificar que realmente o processo merece receber essa urgência diante do caso. A questão da qualificação, nós falamos com vocês na aula passada, eu só vou retomar de modo um pouco mais rápido aqui, porque pode ter outra pessoa que não assistiu nossa primeira aula. Então, a parte de autor, nós temos que qualificá-la ao máximo possível. Na hipótese, por exemplo, desse autor não ter e-mail, ele ser um analfabeto digital, eu vou colocar uma notinha de rodapé aqui, indicando para o juiz que essa parte autora, ela não dispõe de um e-mail para contato, que ela vem por meio de seu advogado, subscritor da presente, que receberá as intimações do escritório situado na rua tal. É sempre essencial informar qual que é o endereço para comunicação da justiça. Vem perante esse juízo propor pelo procedimento comum. E aí vem um primeiro ponto de observação aqui. Nessas ações que envolvem fraudes, eu poderia propor ela no juizado especial? Não tem impedimento objetivo, né, na legislação. Eu poderia sim propor, para tentar fazer uma ação mais célere. O problema é que, comumente, nessas ações, a gente não consegue, às vezes, citar pessoalmente o réu. E aí entra a necessidade da citação por edital. Vindo essa necessidade de citação por edital, eu vou ter um problema lá no rito do juizado especial, porque lá não é compatível com essa modalidade de citação ficta. E aí o processo, né, eu vou perder tempo com isso. Eu vou ter que ajuizar uma ação na vara comum. Eu perdi o tempo com essa circunstância. Então, eu sempre sugiro aqui, nessas ações que envolvem fraudes, ajuizar pelo procedimento comum. Pelo procedimento comum, ação de conhecimento com pedido de reparação de danos.
Então, o nosso pedido nessa ação aqui vai ser para reparar os danos que esse comprador sofreu nessa relação jurídica. Em desfavor de... O que nós temos normalmente nessas ações que envolvem fraude via WhatsApp? Nós temos normalmente o nome da parte e os dados bancários dela. Por que a gente tem isso? Porque normalmente esse falsário, esse estelionatário, o que ele faz? Ele te indica uma conta bancária para você realizar a transferência. Normalmente isso acontece. Em algumas situações, quando, por exemplo, o banco é de titularidade diferente das partes envolvidas, também vem o dado do CPF. E aí é melhor ainda. Se eu tenho o nome CPF, aí fica muito melhor ainda para me qualificar minha inicial. Mas quando eu não tenho, eu vou indicar o nome completo e vou colocar com qualificação ignorada, que é uma das perguntas que me fizeram via direct. Quando eu não tenho os dados daquela pessoa, como é que eu faço? A gente faz assim, coloca aqui com qualificação ignorada, e eu sempre trabalho com a nota de rodapé. E aí eu coloco lá como referência para vocês entenderem, a nota de rodapé número 2, ver tópico 2 desta petição. Porque nesse tópico 2, eu vou abrir e explicar para vocês, eu explico por que essa qualificação é ignorada e indico para o juiz como eu faço para solucionar esse problema, para eu qualificar essa parte e citá-la efetivamente, pelos fatos e fundamentos seguintes. O tópico da gratuidade da justiça, ele vai depender do caso a caso, né? Mas sempre que eu for pedir a gratuidade da justiça, eu sempre sugiro a vocês a colocar esse tópico, tá? Então eu vou colocar que a parte autora é pessoa economicamente necessitada, a ponto de não ser possível custear as despesas do processo. É o mesmo raciocínio daquela inicial do exoesqueleto que a gente trouxe na primeira aula. Ela não consegue pagar as despesas processuais sem o prejuízo do seu sustento e de sua família. Isso por quê? Porque sua renda mensal é de R$ 2.500 e do seu cônjuge está atualmente, né, em R$ 1.000. Eu tenho que contextualizar concretamente essa hipossuficiência minha. Não basta falar que eu sou hipossuficiente. Por mais que o CPC fale que a declaração firmada por pessoa física ou pessoa natural presuma a hipossuficiência, na prática forense os juízes têm travado um pouco isso. Eles fazem diligências, né, em redes sociais e acabam mandando a parte justificar aí a hipossuficiência. Então você tem que economizar essa perda de tempo. Porque uma vez o juiz mandando eu emendar inicial para apresentar essas informações, esses documentos, eu já perdi uns 2, 3 meses de tramitação da minha ação. Né? Infelizmente, tudo é muito demorado pelo volume de processo que existe hoje no sistema de justiça. A renda familiar citada é suficiente apenas para o custeio das despesas mensais de sobrevivência do casal, isto é, água, energia, alimentação, saúde e vestuário. Ver demonstrativos inclusos no anexo 1. Percebam que eu falei anexo 1 aqui, então no meu anexo 1, que vai estar listado ao final da minha petição, eu vou trabalhar com o quê? Com os documentos que são pertinentes à minha hipossuficiência. Então todos eles vão estar dentro desse anexo 1, para questão de organização didática para o juiz isso. Com efeito, a imposição do pagamento das despesas processuais ao autor se transformará em verdadeira negativa de acesso à justiça. E por isso, assim, é imperiosa a concessão integral da gratuidade da justiça, em especial pela presunção estabelecida no 99, parágrafo 3º do CPC, que eu mencionei para vocês. E aí vem o tópico 2, que eu faço remissão a ele lá no meu cabeçalho da minha petição, na qualificação. A parte autora não é possível indicar todos os dados pessoais do requerido. Tá? Aí eu tenho que explicar isso para o juiz, porque eu não consigo indicar esses dados. Aí eu venho falar, eu só tenho aqui, já que no presente caso, a parte autora foi o quê? Vítima de um golpe, de um estelionato, de uma fraude, eu estou descrevendo para vocês. E nesses casos, naturalmente, a gente não consegue todas as informações. O fraudário ou o estelionatário, normalmente ele oculta o máximo possível suas informações para ninguém descobrir o que ele fez. Até porque aqui ele vai responder também criminalmente. Então é muito importante esse cuidado de explicar isso para o juiz. Além de seu nome completo, o único elemento que possui para a perfeita individualização da parte demandada são os dados da conta bancária. E aqui eu preciso indicar quais são esses dados bancários. Tá? Eu não estou trazendo aqui, porque o caso concreto a gente suprimiu tudo que era de caso concreto do trabalho que a gente faz, porque, na verdade, a gente não pode, né, repassar informações de cunho pessoal, até pela lei de proteção de dados. Então, ele vai indicar os dados, agência, conta e banco, que foi utilizada para receber, porque naquele caso concreto, a pessoa, né, do autor da ação, ela transferiu um valor específico para o réu. E aí eu tenho esses dados. E aí vem um detalhe, aqui foi uma sacada que eu tive no domingo, aqui revisando minha petição, reestudando aqui para a aula de vocês de hoje.
Normalmente, na prática, a gente colocava simplesmente pedir informações ao banco, que é essa parte aqui. Porém, nessas compras via internet, o que acontece? Normalmente as pessoas compram através de um site, e esse site tem uma URL, que é o endereço, né? Nada mais do que é o endereço daquela página eletrônica. E na internet, tudo deixa rastro. Efetivamente tudo. Então, a partir daquela URL, eu tenho condições de identificar quem utilizou aquilo ali, quem que cadastrou aqueles dados, aquelas informações todas. Então, o que a gente acrescentou aqui para vocês? Que também é possível obter os dados individualizadores do réu por meio das informações cadastrais que ele, réu, prestou ao OLX para realizar o anúncio de venda do veículo. Só que ao autor não é possível acessar essas informações sem a intervenção do judiciário. Então eu vou escrever assim, sendo que o autor não consegue ter acesso a essas informações. Para isso, basta que o juiz solicite ao OLX os dados cadastrais do réu a partir da URL do anúncio, qual seja, aí eu preciso aqui ter integralmente a URL do anúncio, que é o endereço completo. Não é só simplesmente www.olx.com.br, não basta isso. Tá? A URL, o endereço preciso, é como se fosse procurar a minha casa, é a rua, quadra, lote, né, e o número dela, e o bairro e a cidade. Aqui na internet, lá vai ser olx.com.br, aí tem barra, e assim vai uma série de números, e assim vai. É um nome bem grande mesmo, é um nomão, como diz o outro. Então, eu preciso descrever detalhadamente isso aqui para eu conseguir buscar essas informações, porque o provedor consegue fornecer isso para o juiz. E, neste caso, exigir que a parte autora apresente todos os elementos do 319, inciso 2, o 319, inciso 2 do CPC, que trata dos requisitos da petição inicial, ele fala da qualificação das partes. Por isso que eu falei para vocês que é importante lá em cima a gente explicar para o juiz, mesmo que de forma objetiva e rápida, que não é possível indicar os dados, porque você manda emendar inicial para apresentar os dados completos. E nesse caso, se eu exigir da parte o fornecimento dessa informação e ela não tem mecanismos para isso, até porque o particular e o próprio advogado, ele não tem poder de requisição. Ele não pode requisitar às instituições públicas e privadas informações de terceiros. Ele pode pedir, solicitar, pelo direito seu de petição, né, e de acesso à informação, pedir informações suas, mas não informações de terceiros. Então, nesse caso, ele precisa da intervenção do Poder Judiciário. Então, ele vai explicar isso para o juiz aqui, que não pode fornecer os dados do inciso 2 do 319 do CPC, mas é perfeitamente cabível ao judiciário buscar essas informações. Por que é possível o judiciário buscar essas informações? Vocês precisam entender. Tá? O objetivo da nossa aula aqui não é só simplesmente passar pela petição inicial em si. E aí eu preciso explicar. E aí a gente escolhe um precedente aqui, um julgado, que aborda essa situação. O 319 do CPC, ele fala dos requisitos da petição inicial, lá nos incisos 1, 2, 3 e assim vai. Mas nos seus parágrafos, ele traz as possibilidades de o autor não indicar todos os dados pessoais da parte, quando eles são inacessíveis, e traz ao juiz o papel de colaboração. O Poder Judiciário tem que colaborar. Lá nas normas fundamentais do processo civil brasileiro, no Código de Processo Civil de 2015, ele traz como um dos princípios basilares o princípio da cooperação. O princípio da cooperação ele se aplica não só às partes litigantes, mas também ao juiz. Então, ele tem que cooperar para o deslinde do feito, para alcançar a máxima do processo judicial, que é a pacificação do conflito. A gente tem que buscar isso no processo. E a cooperação nos orienta e nos encaminha para esse sentido, de pacificação social. Tá? E só vai ser pacificado nesse caso se eu conseguir instruir meu processo, conduzi-lo até o seu final com a sentença meritória, resolvendo o seu problema. Então, esse julgado aqui do TJ de Minas, ele enfrentou essa situação e fala que o judiciário também tem que auxiliar as partes fornecendo essas informações. Então, ele corrobora, ele confirma o que a gente está falando para vocês aqui sobre essa questão de cabimento de juiz diligenciar, né, em órgãos públicos e instituições privadas para obter informações da parte adversa. Então, com base no artigo 319, parágrafo 1º e 3º,
requer seja recebido inicial com requisição pelo juízo junto ao banco, que é o banco que foi feita a transferência, o banco do réu informado ali, dos dados pessoais da parte requerida. Aí a gente pede RG, CPF e endereço, que são os dados principais individualizadores, embora o CPC fale ali estado civil, profissão e assim vai. Para essa situação concreta, nem sempre o banco vai ter. Então, a gente pode dificultar o andamento do processo. Então, a gente pede as informações essenciais para individualizar essa parte, que foram utilizados para a abertura da conta bancária citada ou outros elementos que o banco tenha que possam individualizar quem seja o requerido e qual o seu respectivo domicílio e residência. Além desse pedido, que foi a sacada que a gente teve com relação ao URL da OLX. Sem prejuízo da diligência anterior, juiz, também deve ser requisitada a OLX, e aí eu já estou deixando para vocês para facilitar, a razão social dela, bom negócio, atividades de internet limitada, o endereço que consta no seu site, no seu sítio eletrônico, que seja fornecida as informações cadastrais que o réu utilizou para promover a venda do veículo por meio da URL seguinte. Eu coloco novamente aqui a URL. Por quê? Para facilitar para o juiz na hora dele fazer a decisão. Porque quando ele for ordenar a requisição e for o expediente para o OLX, ele vai ter que indicar ali qual é essa URL, qual que é o endereço eletrônico dessa pessoa, para que o OLX consiga prestar as informações solicitadas. E aí a gente entra naquela estrutura clássica da petição. Fundamentos fáticos. Como eu falei na primeira aula para vocês, a gente tem que ter riqueza de detalhes aqui nessas informações para o juiz entender o que aconteceu. E aqui já sai a concatenação das informações para que o juiz entenda qual que é a minha pretensão. Qual que é a base jurídica que dá substrato para isso. Eu não vou citar artigo aqui na parte de fundamentação fática, mas a organização das minhas informações já vai esquadrinhando na cabeça do julgador o que a gente quer. Então ele já vai ali mastigando aquelas informações para analisar o caso. E isso é muito essencial para ser deferido o meu pedido aqui, seja o pedido principal da ação, o objeto da ação, seja para deferir a tutela de urgência. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Até para dar uma dica, para quem está começando, né, ou acabou de iniciar a prática jurídica, vão ser precisos, no dia tal, colocar data, dia, se tiver horas, vamos indicar horas, porque às vezes a hora ela pode dar desencontro de informação, então é muito importante a gente ter esse detalhe. Então, no dia tal de outubro de 2020, o autor visualizou um anúncio no sítio eletrônico da OLX, e aqui eu cito, né, na rodapé, a URL, tá, para não ficar, porque o endereço eletrônico, a URL, é enorme, então vai ficar um texto feio. Então, vamos colocar como nota de rodapé, né, coloca a técnica de colocar isso é disponível em, e aí coloca o link e o acesso dessa informação, que a gente acessou lá de novo, tá? É muito importante isso. O autor visualizou o anúncio no sítio eletrônico da OLX, onde o réu anunciava a venda de um veículo tal, e aí coloquei um veículo fictício aqui, pelo valor de R$15 mil. Nesse mesmo dia, o autor enviou uma mensagem de seu telefone. Percebam aqui o detalhe que eu falei a vocês. Nesse caso aqui, a pessoa fugiu da plataforma. Ela não utiliza a plataforma específica e de segurança do OLX. Ela vai para a mensagem de cunho particular com essa pessoa. Então, ela está assumindo os riscos. Ela enviou uma mensagem de telefone, número tal, para os réus, linha de telefone, né, tal. Aqui, ó, desculpa, ficou um S a mais. Para o réu, linha de telefone, número tal. Sempre quando eu for fazer menção a informações, aí vem uma dica prática para você não se deparar com um contra-argumento lá na contestação. Quando eu vou utilizar conversas de WhatsApp e eu não tenho condições materiais de pagar uma ata notarial, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser sempre qual que é a linha de origem da conversa e a linha de destino, e vice-versa. Eu tenho que ter essa informação. Para, se for necessário, solicitar informações ao operador de quem sejam os titulares, eu ter essas informações. Então, quando aqui você recebeu o seu cliente lá no seu escritório, vai printar aquelas informações, ou ele levou as informações para você printadas, sem identificar o número de telefone que gerou as conversas, esse print vai te dar problema. Então, é essencial você tomar essa providência, pegar com o seu cliente o celular ali na frente dele, capturar as imagens, identificando quais são os números que estão conversando ali. Se aquela pessoa está salva na agenda, tá?
Uma melhor forma de fazer isso, vamos supor que o seu contato, esse vendedor estava salvo com o nome tal, José de tal, na minha agenda. Exclui esse número da agenda, porque quando eu excluo aquela conversa de WhatsApp, ela não vai aparecer mais o nome que está definido na agenda. Ela vai aparecer o quê? O número. Então fica mais fácil de identificar as conversas a partir do número ali para facilitar para vocês, tá? Então é importante fazer isso. Agora, se o seu cliente tiver condições, sempre faça a ata notarial. Ela é muito importante. Ela traz uma robustez à sua prova indispensável. E fica muito mais difícil do réu questionar a sua prova. Tá? Aí no mesmo dia o autor enviou mensagem para combinar de ver o veículo pessoalmente e finalizar a negociação. Sempre muito educado e atencioso, o réu informou que o veículo poderia ser vistoriado na rua tal, que é a casa de um primo seu. Também esclareceu que o veículo é de propriedade de seu primo, mas como este lhe deve uma quantia, autorizou a venda do veículo para realizar a quitação da dívida, tendo inclusive uma procuração para isso. E aí a gente coloca aqui vide anexo. Por quê? Essa procuração, nesse caso concreto, nas conversas do WhatsApp, foi apresentada nas conversas. Então, aquele vendedor, o réu aqui dessa demanda, para ludibriar o comprador, o autor dessa ação, o que ele fez? Ele falou, olha, o carro não é meu. Porque se a pessoa fizesse a checagem, ela ia perceber que o carro não está no nome dela. Mas o carro é do meu primo. Você pode, inclusive, vistoriar esse veículo lá na casa dele. Mas eu tenho procuração para isso. Ele me deu essa procuração, porque ele está me devendo. Eu vou vender o veículo para ir saldar minha dívida. Só que aí vem um detalhe. Por isso que aqui também, aí vem um outro comentário do ponto de vista prático, porque a gente pega muita ação, às vezes, como curador especial ali na defensoria, em que é incluído no polo passivo não só o estelionatário, aquele que recebe o dinheiro na conta, mas também o vendedor originário, aquele que realmente anunciou de forma legítima e legal ali no OLX, mas também foi vítima de um golpe. Nesses casos, também não é fácil a responsabilização. A boa parte da jurisprudência caminha no sentido de repartição de prejuízos, desde que os elementos do caso concreto evidenciem também que o meu assistido, o meu cliente, né, o autor da ação, não tenha se valido da própria torpeza, não queria ter aproveitado a situação. Por exemplo, nesse caso aqui, o réu pediu ao autor para não falar sobre os detalhes da negociação. Então, ele concatenou o seguinte, né, o réu. Olha, você vai lá na casa do meu primo, vistoria o veículo do jeito que você quiser, mas não comenta com ele sobre detalhes da negociação do veículo. E aí o vendedor muito safo, muito esperto, ele engana realmente. A lábia dessas pessoas é muito boa. Ela consegue realmente enganar muita gente. Então aí ele foi, vistoriou o veículo, né, e resolveu fechar o negócio. Fechado o negócio. Por quê? Porque ele precisava trabalhar como Uber. Nesse caso concreto, ele precisava trabalhar como Uber. E aí, ao comunicar ao réu que aceitaria a compra do veículo, ele se disse que somente seria possível concluir essa compra e venda se o autor pagasse imediatamente uma entrada, como sinal, de R$2.000, a qual deveria ser transferida para a agência tal, conta corrente tal, de titularidade tal. Percebam aqui que, na verdade, o autor, e normalmente isso acontece na prática, ele agiu de modo muito ingênuo, levado pela oportunidade de comprar um veículo com preço um pouco mais acessível. Isso é muito comum. E aí ele foi lá, desavisadamente, não fez checagem, não foi atrás de nada e transferiu os R$2.000. E ficou combinado ainda que o restante de R$13.000 seria pago no ato do reconhecimento das firmas do documento, que é o DUT, o Documento Único de Transferência de Veículo, a ser realizado no dia tal, no cartório de notas. Então eles combinaram que iria lá no cartório de notas transferir esse veículo. Só que quando o autor realizou a transferência desse veículo, realizou a transferência do valor para o réu, aí a gente faz menção aqui, ver anexo tal, que é o recibo, né, aquele comprovante de transferência bancária, o autor transferiu o dinheiro e foi para o local convencionado, que era o cartório de notas, a fim de concluir esse negócio jurídico. No entanto, o réu não se fez presente, não mais respondeu às mensagens do WhatsApp, nem atendeu às ligações do autor. Então, aí, o autor caiu, né, na realidade, e percebeu que tinha sido vítima de um golpe. E aí, ele viu que era vítima de um golpe, ele vai tentar tomar as providências para preservar o seu direito. E aí vem uma dica prática para vocês aqui, que não é nem esfera judicial. No caso concreto, se você ir lá no calor dos fatos, né, isso só vai ter funcionalidade no calor dos fatos, recebe o seu cliente que foi vítima ali, né, dessa situação, e a transferência foi há poucas horas, né, ou naquele mesmo dia, porque às vezes, por exemplo, se for DOC, demora um dia útil para compensar, se for TED, demora algumas horas, ainda há tempo de você acionar o banco, o gerente do banco, de preferência, para que ele faça o bloqueio dessa transferência. Ele suspende essa transferência, porque você está contestando isso. Ele vai dar um documento para você preencher, fazer a solicitação,
para isso. E aí é importante você ter o boletim de ocorrência para instruir isso aí depois, para não ter riscos de responder, né, perante o banco por suposta declaração falsa, né, ninguém te acusar disso depois. Mas em alguns casos concretos isso funciona e não necessitaria de ação judicial. Mas a maioria dos casos, quando ele procura o advogado, como diz, a vaca já foi para o brejo, né, a transferência já se consolidou e o dinheiro já caiu na conta do réu. E aí, uma vez caindo na conta do réu, não tem como o gerente puxar de lá de volta sem uma ordem judicial. E é o que a gente explica isso aqui. Então, diante desse contexto todo, só resta socorrer a tutela jurisdicional para que o autor, né, seja reparado os prejuízos, material e moral, dependendo do caso. Eu deixei aqui só como um alerta para vocês que tem casos que a gente pode trabalhar com dano moral e tem casos que não. O que acontece na prática em geral, tá? Para vocês entenderem. O dano moral muito dificilmente vai ser acolhido aqui. Muito difícil. A grosso modo, pegando, vocês vão perceber que, pesquisando jurisprudência, nesses casos da ação do comprador contra o falsário, dificilmente vai conseguir. Por quê? O contexto dessas fraudes é que o autor também, ele não cercou de mínimo cuidado, ele se valeu, às vezes, da própria torpeza. Então, o que o judiciário tem encaminhado e entendido é que aqui, na verdade, o comprador teve apenas um prejuízo material e a parte moral foi fruto do quê? De um dissabor em decorrência da sua conduta. Então, ele concorreu diretamente para aquilo. Então, dificilmente para isso. Então, eu tenho que analisar muito o meu caso concreto. A maioria dos casos não comporta mesmo, né? A gente entende. Para não prejudicar o seu cliente com uma sucumbência e não prejudicar os seus honorários, porque dano moral, pedir dano moral da sucumbência, com o Código de Processo Civil de 2015, é importante ter atenção a isso. Quando eu vou pedir dano moral, eu não posso mais fazer um pedido genérico, condene a parte a indenizar em valor a ser arbitrado pelo juiz. Esse pedido é atécnico, não cabe mais isso no Código de Processo Civil de 2015. Eu tenho que indicar especificamente qual é o valor desse dano moral que eu estou pedindo. Tá? Então, por isso, vai ensejar aqui, se der improcedência, vai ensejar a sucumbência, vai modificar seus honorários, vai modificar a situação para o seu cliente, que ele vai ter que pagar a sucumbência, dependendo da situação. Tá? Então, é importante aqui, só para vocês ficarem cientes dessa situação, sempre, né, analise o caso concreto e a grande maioria vai recair simplesmente material que sofreu em decorrência dessa situação. E quais são os fundamentos jurídicos do pedido? E agora aqui entra uma parte teórica, talvez um pouco mais chata para vocês, tá? Mas a gente precisa colocar a teoria jurídica a serviço da sua prática. Não adianta simplesmente eu vir aqui e ler o modelo para vocês, não é isso. Tá? A gente tem que tentar ser um pouco diferente aí no sistema de justiça. Eu tenho certeza que tá a cabecinha de vocês aí, tá borbulhando. Olha, mas eu não tinha que invalidar esse negócio jurídico, eu não tinha que buscar aí, talvez, a declaração de inexistência do negócio jurídico. E aí quero explicar para vocês essa situação, para vocês entenderem. Porque o objetivo é colocar a teoria jurídica a serviço da prática. É errado eu entrar com ação aqui pedindo a declaração de nulidade do negócio jurídico e a restituição de importâncias pagas, restituição de valores. Não é totalmente errado. Mas isso vai depender da corrente doutrinária que você vai seguir aqui na aplicação da sua peça. Por quê? Aí eu vou ter que estudar teoria dos negócios jurídicos em geral. Lá atrás, quando a gente vê isso lá na parte geral do direito civil, a gente vai estudar ali dos negócios jurídicos em geral, ato, fato jurídico em sentido estrito, atos ilícitos, negócios jurídicos, atos, fatos jurídicos e assim sucessivamente, a gente tem várias correntes doutrinárias que vão explicar o que é o ato ilícito em si. Né? Então, vai depender de qual corrente que eu vou seguir para fazer a minha ação de modo correto ou não. Então, não tem como falar para você, esse modo é correto e esse é incorreto. Existem correntes doutrinárias que caminham, né, em sentidos opostos para isso. Por que eu vou explicar para vocês isso? Eu vou dar até um exemplo aqui, acadêmico para vocês entenderem. Eu vou trazer dentro da classificação doutrinária feita, né, pelo Tartucci e vários outros doutrinadores, que Orozinho, Donato, Vicente Hall, Pablo Stolze, Rodolfo Pamplona, Zeno Veloso, eles entendem que o ato ilícito não é um ato jurídico em si. Pois para ser um ato jurídico no mundo do direito, ele tem que ser lícito. Tá? Não é simplesmente eu tenho um negócio jurídico e depois declaro ele ilícito. Não é isso. Tá?
para essa corrente doutrinária, o ato ilícito em si, ele é uma outra classificação. Eu tenho o ato jurídico e tenho o ato ilícito. Eles estão em caminhos, né, de bifurcação um com o outro. Um é relacionado ao outro, segundo essa corrente, que para mim é a mais coerente com o nosso Código Civil de 2002. Ela é mais coerente. Ato ilícito é uma coisa conceituada lá no artigo 186 do Código Civil, tá? E se a gente for estudar os negócios jurídicos em geral, o negócio jurídico ele não é um ato ilícito, ele não nasce de um ato ilícito. Ele pode ser invalidado, ou ele pode ser declarado inexistente, porque dentro do negócio jurídico eu vou ter três, né, planos do negócio jurídico. Eu vou ter o plano da existência, eu vou ter o plano da validade e eu vou ter o plano da eficácia. Eu posso buscar judicialmente a desconstituição desses três planos? Posso. Então, e um está amarrado ao outro. Então, um negócio jurídico ele tem que ser existente. Para ele ser válido, ele tem que ser existente. Um está amarrado ao outro. E para ser o eficaz, ele tem situações em que mesmo o negócio jurídico sendo inválido, ele vai produzir efeitos. O último plano ele não está amarrado. Mas esses dois aqui, eles estão. Para o ato jurídico ser nulo ou não, vai depender da análise da existência. Então, primeiro eu passo do plano da existência. E aí depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula específica para comentar teoricamente toda essa análise da teoria do negócio jurídico. Isso envolveria uma aula muito longa, mas eu quero só para vocês entenderem por que a gente partiu da lógica da responsabilidade civil. Por quê? Segundo essa corrente doutrinária, quando eu falo de ato ilícito, eu vou partir para o lado da responsabilização civil e não da invalidade do negócio jurídico em si. Diferentemente, numa situação aqui, o vendedor do veículo lá originário, aquele que realmente estava vendendo o veículo e teve seu anúncio clonado, vamos supor que ele entra com ação ou manda uma notificação para o seu comprador, para o seu cliente, que é o comprador do veículo, falando, olha, você concorreu para fraude, você teve um lucro com isso, você recebeu o veículo, pode ser que ele tenha recebido o veículo também. Aí, nesse caso específico, ele vai lá questionar essa situação. E aí você vai ter que trabalhar realmente com os planos do negócio jurídico, existência, validade e eficácia, nessa relação. Agora, nesse caso aqui, a pessoa que está na polo passivo da ação, ela não está tratando dos planos do negócio jurídico. Ela praticou um crime, ela praticou um estelionato, ela praticou um ilícito criminal e um ilícito civil, porque de mediante conduta dolosa, ele lesou uma terceira pessoa, que é o autor da ação. Então aqui eu tenho um ilícito propriamente dito. E aí na doutrina do Flávio Tartucci, ele fala que eu tenho um ilícito indenizante aqui, se vocês quiserem consultar. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão de citação de doutrina na primeira aula? A gente vai citar só quando realmente for uma situação muito especial, não vai ficar trazendo doutrinas, até porque eu não tenho que ensinar para o juiz como se fosse um artigo científico, não é uma petição acadêmica, é uma petição prática para funcionar. Então, eu só explico aqui nessa petição que a partir do espectro doutrinário de que os atos ilícitos não são atos jurídicos, e aí cito a fonte desse espectro, tá? É só isso, como nota de rodapé, eu nem coloco isso como corpo da minha fundamentação. Não há que se falar em existência do negócio jurídico entre o autor e o réu, pois o que houve foi um verdadeiro ato ilícito, totalmente vocacionado a lesionar o autor, que aí condiz perfeitamente com o artigo 186 do Código Civil. Tá? Se vocês lerem o artigo 186, ele fala, né, todo aquele que conduta negligente, imprudente ou imperita causar dano a outro vai ter obrigação de reparar o dano. Tá? Em essência, esse é o conceito do artigo 186. Então, dessa forma, a partir do 186, a obrigação de indenizar do réu deriva das regras de responsabilidade civil traçadas aonde? No Código Civil, nos artigos 927 e seguintes, que tem como regra geral, perceba mais uma vez aqui do ponto de vista prático, só. Aqui, eu não estou transcrevendo o artigo. Eu estou falando que a responsabilidade civil aqui nesse caso vai ser regida pelo 927 e seguintes, que tem como regra geral os seguintes elementos constitutivos: ação ou omissão culposa ou dolosa, dano ou prejuízo e nexo de causalidade. Por que eu coloco aqui como regra geral esses elementos? Porque dentro do sistema de responsabilidade civil do Código Civil, eu tenho a base da teoria objetiva e subjetiva. A regra geral é que a responsabilidade civil se funda na regra subjetiva, onde eu tenho que demonstrar a culpa de quem pratica aquela conduta ilícita. Agora, tem situações ali dentro do Código Civil em que a responsabilidade é apurada sobre a base objetiva, que independe da prova da culpa, como acontece assim nos casos de Código de Defesa do Consumidor, que a responsabilidade é objetiva. Então, nesse caso aqui, a responsabilidade é pela teoria subjetiva, então tem que provar
esses elementos aqui. E basta eu falar que os requisitos são esses? Não, eu vou ter que, no caso concreto, explicar para o juiz por que estão presentes cada um deles. Então, qual que é a conduta do réu aqui? Ela está demonstrada no tópico 2. Lembra que eu falei dos fatos? Como é importante eles serem ricos? É muito importante. Por isso, porque aqui eu vou retomar a ideia central lá. É o seguinte, o réu, né, está plenamente demonstrado no tópico 3 da petição. Isto é, o réu anunciou a venda de um veículo que sabidamente não era seu e que não tinha nenhum poder para aliená-lo. Então, a conduta do réu foi de anunciar a venda de um bem, sabendo que não era dele, que ele não poderia vender e que nem tinha poderes para isso. E não só isso, o réu induziu o autor a realizar uma transferência bancária em seu favor com a promessa de que isso era para garantir o negócio, quando, deveras, na verdade, sabia que não haveria finalização da compra e venda. Então, a conduta do réu já foi totalmente premeditada. Ele sabia que não poderia vender aquele bem, que aquele bem não estava na sua esfera de disponibilidade, não era seu, e ele não tinha ele fisicamente. E mais, ele induziu o comprador, autor da ação aqui, a transferir um valor, sabendo que não haveria concretização de negócio jurídico nenhum. Então, ele praticou aqui, na esfera penal, um ilícito criminal, e na esfera civil também um ilícito civil. Tá? Dessa forma, é inegável que o réu agiu com um dolo no presente caso. Ele intencionalmente agiu para lesar aquela pessoa. Ele teve essa intenção. Segundo requisito, o dano está igualmente materializado, porquanto o autor teve seu patrimônio diminuído indevidamente em quanto? R$2.000, que foi o valor que ele transferiu. Isso está provado também nos autos que a gente traz o recibo aqui. O terceiro requisito, que é o nexo de causalidade ou nexo causal. O que seria o nexo causal, para vocês entenderem? É a relação entre a conduta do autor e o resultado danoso. Então tem que ter um nexo disso. Se não tivesse nada a ver a conduta do autor com o prejuízo, eu não poderia falar aqui em responsabilidade civil. Tá? Então tem que demonstrar para o juiz que há essa inter-relação. E aqui a gente explica. O nexo causal é evidente. O autor somente experimentou o prejuízo material citado por conta da conduta lesiva do réu, que agiu ardilosamente para enganar o autor e lhe transferir dinheiro quando sabidamente não existia qualquer negócio jurídico de compra e venda. Então, há um perfeito nexo entre a conduta do autor de anunciar um bem que ele sabia que não podia vender e o resultado danoso. É diretamente relacionado, a relação aqui é direta, não tem como, né, dissociar uma situação da outra. Provado esses três elementos, né, aqui a gente faz a afirmação, tudo foi um verdadeiro golpe arquitetado pelo réu para lesar o patrimônio do autor. Então, por conseguinte, deve o réu ser condenado a reparar o prejuízo material experimentado pelo autor no valor de R$2.000, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo GPM, ambos a contar do desembolso da quantia. E aí a gente cita a data aqui para facilitar para o juiz, quando que é o termo inicial dos encargos moratórios aqui. Para mim, esse tipo de ação aqui, o mais relevante é a tutela de urgência. Porque se a gente não conseguir reunir elementos ali para tutela de urgência e conseguir arrestar esse valor online, dificilmente o resultado da sentença vai ser útil ao nosso cliente, ao autor da ação. Dificilmente. Porque se está diante de uma situação de fraude, possivelmente esse cara vai sumir do mapa, esse réu vai sumir do mapa. Então, só o arresto é que vai fazer ele reaparecer e a gente tentar recuperar aí o prejuízo para o cliente. Tá? E se vocês pesquisarem jurisprudência, vocês vão ver que assim, realmente a zona de desconforto dessa ação é muito grande. Porque, assim, para eu entrar contra o provedor, a jurisprudência tem fechado as portas. A não ser situações específicas que eu mencionei para vocês dentro do sistema deles que foi feita a compra e venda. Contra o vendedor anunciante originário, eu tenho que ter elementos concretos, né, mínimos, para provar também que aquele vendedor foi negligente na sua venda, na sua prática, ao permitir, por exemplo, o autor ir lá na casa vistoriar o veículo e ainda não fala nada. Então, eu teria que ter mínimos elementos disso. Então, é uma situação muito delicada. E aqui nós não estamos tratando, né, de uma relação de consumo. É uma relação, normalmente, entre vendas esporádicas. Então, não tem uma relação profissional de compra e venda. Então, realmente é uma ação muito complicada. E, como regra geral, o Código de Processo Civil, né, ele traz uma possibilidade de inversão de ônus à prova ali para a gente. Aqui não aplica o CDC, então, daquele modelo originário que a gente apresentou para vocês, do exoesqueleto, a gente corta aquela parte da relação de consumo,
E vamos falar da inversão do ônus da prova aqui, só sobre a ótica do Código de Processo Civil, que é da teoria dinâmica de distribuição do ônus probatório. Tá? O 373 do CPC, ele traz como regra geral para a gente que o ônus da prova, quanto aos fatos constitutivos, são do autor. E aqui nesse caso, para vocês entenderem concretamente o que seriam fatos constitutivos, eu teria que provar aqueles elementos ali da responsabilidade civil. Eu teria que provar a conduta do réu, eu teria que provar o dano sofrido e o nexo de causalidade entre eles. Eu teria que provar tudo isso. Nesse caso aqui, a gente consegue provar? Consegue. Primeiro, a gente vai ter que juntar o anúncio. É muito importante juntar esse anúncio no processo. Tá? É importante também a gente juntar as conversas de WhatsApp. É um elemento fundamental para isso. Juntar. Boletim de ocorrência dessa situação é muito importante, é um elemento razoável para isso. Então a gente consegue, mas a gente tem que trazer armas para brigar em sentido contrário também. Então a gente vai argumentar aqui que é necessária a distribuição dinâmica do ônus da prova no caso concreto, pelo seguinte motivo, aí vocês vão entender, tá? Por quê? A inversão aqui, dentro do Código de Processo Civil, ela não é regra geral, eu tenho que fundamentar. Quando que ela vai acontecer? E aí eu transcrevo no rodapé para vocês o dispositivo que fala, que é o parágrafo 1º. Diante da peculiaridade da causa, então a causa tem que ser uma causa peculiar, essa é uma causa peculiar, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Existe uma impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nesse caso aqui? A gente tem que analisar isso. Ou a maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário. Então, nessas duas situações, que são alternativas entre si, eu não preciso provar a impossibilidade ou facilidade, eu tenho que, são requisitos alternativos, eu provo um ou outro aqui. Nesse caso concreto, o que a gente entende importante em inverter o ônus da prova aqui? É imprescindível a inversão do ônus da prova para a parte ré, pois a produção de prova dos fatos narrados nessa petição se mostra excessivamente difícil ou até mesmo impossível para a autora. É que a parte ré tem plenas condições de demonstrar que não agiu com dolo de lesar a parte autora no presente caso, e que o anúncio de venda realizado era real e ilícito. Era ilícito. Então, o que acontece? O réu, ele que anunciou, ele que tem todos os elementos da venda ali, ele que falou que tinha procuração. Então, nesse caso, o ônus de produzir a prova é muito mais fácil, é menos oneroso ao réu. Então, a gente vai buscar em cima disso, bater em cima disso, sem perder a mira de que nós temos que trazer as provas. Nós vamos buscar esse elemento aqui, esse soldado de reserva, para transferir para o réu a obrigação dele provar que o anúncio dele era lícito, que ele tinha possibilidade de venda desse bem. Então é muito importante isso, essa inversão nesse sentido. E mais, é importante falar que essa inversão não é diabólica, pois é plenamente possível ao réu provar que ele vendeu e que tinha poderes para isso. Ele não falou que tinha procuração, ele não mandou uma prova da procuração que prove isso. E fica requerida a inversão da prova, né, com a imposição deste ônus já na fase de saneamento, por se tratar de uma regra de procedimento. Como eu expliquei para vocês na aula anterior, aqui a gente sempre vai trabalhar com a inversão do ônus da prova, seja no CDC ou seja no CPC, como uma regra de saneamento do feito, para evitar a nulidade do processo no final. Porque se inverter só na sentença, o STJ já tem entendido que é uma regra de procedimento, então o tribunal pode acabar acolhendo a tese do réu, falando, olha, eu não tive oportunidade de produzir prova. Porque o juiz só inverteu o ônus da prova lá na sentença. Eu só fiquei sabendo disso quando eu soube do resultado da sentença. Então, não tive direito de produzir prova. Isso pode ensejar nulidade processual. E aí a gente vem para a tutela de urgência, que é o arresto online. Né? Vocês vão perceber que, às vezes, tem uma situação de muita polêmica sobre isso aqui. O arresto cabe ou não nesse processo de conhecimento? Ele não é um procedimento meramente cautelar? Como é que é isso? Tá? Vocês vão perceber que a inicial é construída dentro daquele exoesqueleto nosso. Os requisitos da tutela de urgência, né, independente da natureza da tutela provisória de urgência, se é antecipada ou cautelar, estabelece o Código de Processo Civil que seus requisitos gerais são probabilidade de direito, perigo de dano ou risco ao resultado do útil processo. Destaque-se que em sede cautelar, por que é cautelar aqui? O arresto é uma medida típica cautelar.
tá? Ela vai acautelar o resultado útil do processo. Tá? Ela vai acautelar nessa situação aqui. Por isso que a gente trata o arresto aqui como uma medida de natureza cautelar e não antecipatória. Até porque esse dinheiro vai ficar depositado à disposição da justiça até o final do processo. Ele não vai satisfazer a pretensão imediata ali do autor da ação. E no caso de tutela cautelar, não se aplica a questão da reversibilidade ou não prevista no parágrafo 3º do 300 do CPC. E aí a gente entra para coligar os elementos jurídicos que a gente falou, os requisitos da tutela de urgência, com a situação concreta nossa. Então, os elementos coligidos na inicial sumariamente demonstram a verossimilhança dos fatos deduzidos, assim como trazem à tona a plausibilidade jurídico-perito, ou seja, há evidências de que o réu agiu com claro dolo na realização do anúncio de venda do veículo, pois logo que recebeu o comprovante de transferência bancária, do pagamento do sinal, não atendeu mais as ligações do autor e nem respondeu às suas mensagens. Essa postura é típica de fraudes de venda por meio do LX. Vejam que aqui a gente está trazendo de modo concreto por que há a plausibilidade do direito. Qual que é a plausibilidade aqui? Olha, o réu recebeu o dinheiro e sumiu do mapa. Ele, quando, no começo da nossa narrativa fática lá em cima, a gente falou que ele era todo atencioso, cuidadoso, e depois que ele recebe o dinheiro, ele some. Então aqui a gente está demonstrando que tem evidências de que ele agiu com dolo de lesar a pessoa. Tá? E o segundo requisito, que pode ser sintetizado como sendo o perigo da demora. Ele surge dos elementos juntados nessa peça inaugural, na medida em que espera por um provimento jurisdicional final, em sede de cognição exauriente, prejudicar sobremaneira ou, quiçá, tornará imprestável o direito da parte demandante buscado nessa demanda. Aí a gente explica por quê. Com certeza, como se está diante de um possível estelionato, se não ocorrer o arresto imediatamente, no início da demanda, o réu vai sacar o dinheiro e encerrar a sua conta bancária. Com certeza, isso é o mais comum na prática. E como é comum nesse tipo de fraudes, o réu também ocultará todo o seu patrimônio para não satisfazer a sentença final. Logo, de nada adiantará um provimento condenatório que não será satisfeito ao final da demanda. Então veja que a gente explicou para o juiz aqui, que juiz, se você não deferir esse arresto agora e não realizar de modo online, não vai resolver nada esse processo. Eu vou chegar no final, eu vou ter uma sentença, um documento que eu vou pregar num quadro e não vai resolver o meu problema. A grosso modo, é isso que a gente está tentando explicar isso para o juiz. Por que é importante? E aí a gente já vai entrar um pouquinho mais na questão do arresto, onde que ele tem suporte. No artigo 301 do CPC, ele fala que é cabível as medidas cautelares e aí enumera, entre várias outras que tem lá, o arresto. Então, o arresto está previsto expressamente lá no 301 do CPC. Tá? E nesse caso a gente pede para que seja realizado de modo eletrônico, porque hoje existem sistemas, né, de justiça para isso e tem previsão legal. E aí a gente traz uma citação para vocês aqui, tá? Para vocês entenderem como é que a gente trabalha com doutrina. Quando um assunto é polêmico, tá? A gente traz a doutrina ali como nota de rodapé para vocês. E é curial dizer ainda que, no caso, por ser o autor hipossuficiente, não pode ser exigida a prestação de caução. A hipossuficiência lá de cima da financeira dá para aplicar aqui também, então pedindo a dispensa da caução real ou fidejussória. Tá? Enfim, roga-se a concessão da medida aqui liminarmente para explicar para o juiz, esse tópico aqui, que, neste caso, a medida tem que ser deferida de plano, sem a oitiva da parte ré. Porque se for demorar, nós não vamos conseguir resolver esse problema, nós não vamos conseguir prosseguir, né, com o resultado útil do processo. Então, merece ser concedida a tutela de urgência cautelar, no caso presente, para realizar o arresto online, via cisbajude, de ativos financeiros do réu, no importe de tanto, que é o valor do prejuízo que ele tomou, aqui nesse caso de R$2.000, sem prejuízo de uso de umas medidas específicas indicadas no 297. Vamos supor, né, que no caso aqui, a gente não consiga fazer a busca do arresto online, e aí a gente vai ter que buscar outros meios. Depois de obter o endereço do réu, a gente vai buscar outros mecanismos de arrestar bens do réu para garantir o resultado útil desse processo. Tá? Na prática, como é que tem acontecido isso, para vocês entenderem? Os casos, praticamente todos que eu entrei nesse sentido, a gente tem tido decisões favoráveis a esse arresto, mas, claro, desde que muito bem instruída a petição inicial. Não adianta eu fazer uma petição inicial linda, mas não instruída com os documentos e provas necessárias, né, para reforçar o que eu estou falando na minha petição.
Não tem como ter um sucesso nessa liminar sem uma instrução adequada, tá? Um outro tópico obrigatório da petição, ou eu posso colocar ele aqui, ou eu coloco lá nos requerimentos finais, é falar do desinteresse na autocomposição, e aqui a gente coloca o desinteresse diante da premência da tutela pretendida, que a gente precisa de uma tutela de urgência, e da natureza do direito envolvido. Aqui não tem por que fazer conciliação. Olha a discussão, nós estamos tratando de um ato ilícito que a parte lesou a outra, né? Não é necessário. Então, pede a dispensa da audiência de composição do litígio. Tá? Isso é muito importante para a gente, para ganhar tempo. E aí fica uma crítica pessoal minha a esse dispositivo do CPC, que fala que em todos os casos, né, quando pelo menos uma das partes, né, aderirem à audiência, ela tem que se realizar. Ou, por exemplo, se alguém for omisso e não falar que não quer audiência, ela vai acontecer. Peraí, normalmente os advogados, né, os defensores, buscam a tutela extrajudicial, eles buscam solucionar o conflito amigavelmente, eles buscam resolver essa situação. E normalmente, às vezes, não consegue, né, porque as partes têm a cultura de não composição. Elas preferem ir para o judiciário e pagar o preço do litígio. E aí você demonstra que tentou toda essa situação. Numa situação peculiar como essa aqui, que há uma fraude, qual a possibilidade de sair acordo nisso aqui? É muito baixa. E aí a gente esperar uma audiência para depois vir prazo de defesa, e assim vai, o processo perde muito tempo. Eu acho que, infelizmente, foi um tiro no pé nosso, né? Pensando em desafogar o judiciário com a solução amigável, mas eu acho que se uma das partes manifestou já de plano que não quer compor, é aquela história, quando um não quer, dois não brigam, então não tem por que a gente insistir nisso. Quem sabe com o tempo os tribunais aí reinterpretam esse dispositivo ou vem uma mudança legislativa para aperfeiçoar isso um pouquinho mais, tá? E ante o exposto, requer sejam deferidos os seguintes requerimentos e pedidos: a concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante da declaração de suficiência anexa. E aqui vem mais uma vez um lembrete. Alguém me perguntou na aula passada, eu tenho que juntar a declaração de suficiência? Tem, é obrigatório, é requisito essencial, nesse caso, é juntar essa declaração. Tá? Em decorrência daquele meu tópico, que eu falo que eu não tenho os documentos do réu, eu não tenho os dados do réu, os dados pessoais para individualizar completamente o réu. Então, eu vou abrir um requerimento aqui para que oficie ao banco, tal, agência tal, situado na rua tal. Eu tenho que mastigar isso para o juiz. Eu não tenho que dar trabalho para o juiz fazer buscas. Essa agência fica situada na rua tal. Não. Coloque aqui o banco, a agência e o endereço da rua, para que informe os dados pessoais, RG, CPF, endereço do réu, nome tal, que é titular da conta corrente tal. Isso é muito importante, trazer isso muito detalhado. O juiz vai simplesmente pegar essas informações, copiar para a sua decisão e vai ordenar, né, o seu cumprimento. Além desse expediente ao banco, a gente incluiu aqui também a requisição de informações à OLX, né, a empresa ou qualquer outra empresa de intermediação de compra e venda de produtos, né, situado na Rua do Catete, que é o endereço que eu coloquei para vocês aqui. O fornecimento de informações cadastrais que o réu utilizou para promover a venda do veículo por meio da URL seguinte. E aqui, mais uma vez, a gente indica para o juiz já qual que é o endereço eletrônico, qual que é o URL ali. No caso nosso aqui que a gente está assistindo, está lá, evento.webinarjam.com/live/broadcast. Esse é o endereço. Então, o de vocês tem que citar detalhadamente esse endereço. Vem nosso requerimento aqui também de tutela de urgência. Liminarmente, sem oitiva da parte adversa, para realizar o arresto online via Cisbajude, de ativos financeiros do réu no importe de tanto, que é o valor aqui dos R$2.000. E um detalhe aqui para deixar claro para vocês, como eu estou pedindo uma ação indenizatória aqui, e eu já sei o valor exato, é importante a gente colocar o valor, inclusive, atualizado, para que o prejuízo seja o menor possível ao nosso cliente. Tá? Então, já coloco aqui com cálculo, instrui com cálculo aqui essa minha petição inicial. Após o fornecimento das informações pelo banco, a citação e intimação da parte demandada por oficial de justiça para apresentar a defesa no prazo legal. Um detalhe aqui, pessoal, a gente mudou aqui, lembra que a gente falou no exoesqueleto da petição inicial, aquelas várias modalidades de citação e que a forma primária, a regra geral é a citação postal por correio? Então, quando eu vou pedir um modo diferente, eu tenho que justificar isso. Então, eu vou pedir para o oficial de justiça, por quê? Olha lá, meu rodapé. A citação por oficial é necessária
uma vez que a conduta fraudatória do réu certamente ensejará o seu esquivo da citação. O réu não vai receber a citação. O correio, a diligência de citação para o correio, ela é muito simplória. O carteiro vai lá, é o José de Tal que mora aqui? Não, não mora não, mudou-se. Ele vai embora. Ele não faz muitas diligências. O oficial de justiça não, ele vai fazer uma certidão, ele vai fazer uma diligência e certificar de modo circunstanciado essa conduta que ele fez. Então é importante a citação aqui por oficial. Se o endereço que foi fornecido é com a marca, né, diferente da onde está tramitando a ação, que seja realizada a citação por carta precatória. Tá? Importante esse detalhe nosso aqui para isso. E aqui o nosso pedido, como eu peço a dispensa da audiência de conciliação, a citação é para apresentar defesa no prazo legal. E não para comparecer à audiência de conciliação e apresentar defesa. Eu estou pedindo, insistindo aqui, para que não faça audiência. Então, eu vou mudar esse tópico meu da minha petição também aqui. Eu venho com requerimento de inversão do ônus da prova em favor do autor, transferindo-se para o réu o ônus probatório integral de provar a autenticidade do seu anúncio no LX e que também reunia poderes para alienar o veículo. Então, olha aqui, eu não vou pedir só simplesmente, juiz, inverta o ônus da prova. Inverta o ônus da prova, transferindo para o réu o ônus probatório integral de provar a autenticidade do seu anúncio no LX e que também reunia poderes para alienar o veículo anunciado. Veja que eu estou mastigando para o juiz, lá para o saneamento do processo, o que eu quero com essa inversão do ônus da prova. Aqui um outro ponto, vou até tirar aqui para ficar mais nítido para vocês. Seja deferida, né, sem prejuízo disso, seja deferida, todos os meios de prova admitidos legal e moralmente, em especial a juntada de documentos, o depoimento pessoal do demandado, a oitiva de testemunhas e a exibição de documentos. Ah, mas você não pediu perícia. Eu aqui coloquei os elementos de prova que são mais pertinentes com as circunstâncias do meu caso concreto. Eu vou precisar perícia nesse caso aqui, neste momento? A priori não, porque eu estou juntando minhas conversas do WhatsApp, pautando nas regras gerais. Se a parte REC questiona, por exemplo, as minhas conversas de WhatsApp, aí sim eu teria que pedir uma perícia para provar a autenticidade daquelas conversas. Mas a priori não. E nada impede, na fase de especificação de provas, vocês pedirem a prova pericial. Tá? Isso aqui seria um protesto genérico, isso aqui não fecha as portas para vocês futuramente. E aqui é importante colocar para vocês, como disse na aula anterior, o CPC de 2015, ele avança e coloca aqui que admite meios legais e morais de produção probatória. E aí a gente insiste que isso permite o valor probatório às conversas de WhatsApp, mesmo que eu não tenha uma ata notarial. Tá? Dá para a gente trabalhar uma argumentação muito boa. Mas todo cuidado é pouco nessas conversas, como eu citei para vocês. Não junte conversa de WhatsApp sem provas dos números que estão trocando as mensagens. Eles são essenciais para essa discussão. Tá? Você vai ser surpreendido se do outro lado tiver um advogado qualificado, ele vai te atacar falando que, olha, essas conversas de WhatsApp não provam nada. Pelo contrário, não provam nem que sou eu que estou aí falando. Elas não são autênticas. Elas podem ter sido objeto de fraude. E uma série de situações. E o ônus de provar a autenticidade das conversas de WhatsApp é de quem produz essa prova. Somos nós, autores da ação aqui, que teremos que produzir provas da autenticidade dessas conversas. Por isso que é importante eu ter essa interrupção. Porque aqui, por exemplo, aí fala que esse número não pode ter sido dele, né, esse número que está citado aqui na conversa. A gente pede que o juiz faça, né, requisição junto à operadora de telefone os dados pessoais de quem é o titular daquela linha ali, que conversou pelo WhatsApp. Então, a gente aí consegue provar a autenticidade, a origem dessas conversas. Tá bom? É muito importante nisso. E, ao final, sejam julgados procedentes os pedidos para, tornando definitiva a tutela ou concedê-la ao final, mais uma vez, volto a pedir a tecnia aqui. Julgo procedente pedido, não é procedente a ação. A ação, todo mundo tem direito de ação. Tá? Aqui é pedido, que pedido é o objeto da demanda. Quando a gente estuda processo civil e fala em objeto da demanda, é justamente o pedido. Tá? E o nosso pedido aqui, quais são? Condenar o réu na obrigação de indenizar o autor no valor de tanto, que é os R$2.000, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela GPM. Vamos a contar do efetivo desembolso da quantia.
condenar ainda a parte demandada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 20% do valor da condenação ou da causa, em favor do advogado do autor. Dá-se à causa o valor de... Nesse caso aqui, o valor da causa vai corresponder identicamente ao nosso pedido aqui de condenação, tá? Por quê? Lá no CPC, no 292, inciso 5, ele fala que o valor da causa nas ações indenizatórias é o valor da indenização. Se eu tivesse, por exemplo, dano material e moral, eu teria que indicar qual que é o valor do meu dano moral e ainda, no meu valor da causa, acrescentar a soma desses dois objetos. Dano material e dano moral aqui, também como valor da causa, tá? E aí vem o fechamento normal. Uma outra questão, eu acho que eu nem abordei com você na anterior, a gente pega muito livro de modelo que o pessoal usa nesses termos, pede deferimento, né? Isso era muito utilizado na prática forense, ao longo de muitos anos foi utilizado, mas ele não é errado, tá? Não é a tecnia não, tá? Longe disso, quem usa pode continuar usando, é a questão de estilística mais moderna, dá uma roupagem mais nova à petição inicial, mais com cara de CPC 2015, entendeu? Então, a prática acabou modificando para falar pede deferimento, ponto e acabou. Tá? Porque nesses termos, eu estou como se estivesse fazendo referência ao corpo todo da petição inicial. Né? E isso está implícito aqui quando eu peço deferimento no que eu estou pedindo aqui para cima, tá bom? É só uma questão de estilística com a modernidade do CPC de 2015. Rol de testemunhas, tá? Por que você fala em rol de testemunhas nesse tipo de ação? Como eu falei, a questão probatória nas nossas ações, né, e aí a gente tem até o professor Alessandro Belisso, que tem um Instagram muito bacana, que trabalha com essas informações, ele tem um módulo específico de produção probatória, é bem interessante a gente aprender provas, tá? Eu acho que aí uma espinha dorsal do processo civil é sobre prova, e pouca gente domina isso. Aqui, quem que eu rolaria como testemunha? Só para, se vocês quiserem chutar aí no chat, aí, fiquem à vontade. Vou dar 2 minutinhos para vocês chutarem. Quem que eu rolaria como testemunha num caso concreto desse? Além, por exemplo, de uma pessoa que foi junto no historial veículo. Ninguém quer arriscar? Tá. Quem que eu rolaria aqui como advogado? Eu pegaria meu cliente, faria diligência. Ser advogado, ser defensor público, não é só ficar no gabinete. Não é só ficar dentro do seu escritório. A gente precisa fazer diligências externas. Nesse caso aqui, eu procuraria necessariamente o vendedor originário. Eu não fui lá vistoriar o veículo, o comprador não foi lá vistoriar o veículo, viu o veículo concretamente, fisicamente. Eu procuraria essa pessoa, conversaria com ela, falaria, olha, aconteceu isso, isso, isso. Você não gostaria de testemunhar para mim, nesse caso concreto? Olha que peso seria trazer essa pessoa aqui como testemunha. Óbvio, né? Óbvio que a parte ré, se tiver alguém do outro lado diligente, ela vai contraditar essa testemunha. Falar, você tem interesse nessa causa, mas eu vou insistir, eu não tenho outra testemunha. Vamos supor que eu fui sozinho vistoriar o veículo. Qual outra testemunha que eu tenho? Eu não tenho nenhuma. Então, se o juiz deferir a contradita, por ele ser uma pessoa interessada na causa, o que eu defendo que não é uma situação de pessoa interessada na causa diretamente, porque ele não vai ter nenhum proveito econômico dessa ação. Ele não vai ter nenhum resultado prático disso. Quem vai resolver a situação é só simplesmente o autor, o comprador do veículo. Então dá para brigar. Então esse é uma testemunha-chave para falar que ele foi lá, foi isso, ele que tinha um anúncio, ele que é o proprietário, para provar que aquele conteúdo lá de trás é falso. Que o réu nunca poderia ter vendido, porque o veículo é dessa testemunha. Essa é a prova cabal de que o réu não poderia vender o veículo. Entenderam? Muito importante isso. E aí, eu indico essa testemunha no início do processo ou depois? Nesse caso aqui, eu indicaria agora já. Por quê? Dificilmente o réu vai procurar essa pessoa. Dificilmente. Porque ele também tentou lesar o vendedor. Então, não vai ter muito risco aí nessa situação. Tá? E documentos que instruem essa petição inicial. A gente tem aqui comprovantes de consciência, comprovantes de anúncio do veículo no LX. Lembra que eu falei para você da importância de juntar a página com o URL do endereço ali? O recibo de transferência bancária, para provar que eu paguei aquele valor, o registro policial, que é a ocorrência policial, conversas de WhatsApp, ligações, aqui pode ser tanto as capturas de conversa, quanto a ata notarial, tá? Se eu tiver, no dia daquela vistoria que eu fui no veículo, fotos daquele veículo,
para provar os dados mais detalhados, qual que é o veículo, a cor, placa, é muito importante. Tá? Isso pode ajudar no curso do processo. Então, essas são as provas básicas para esse tipo de ação. É uma ação que parece ser muito simples, e é de fato simples depois que a gente destrincha os elementos mínimos. Como é que a gente vai analisar a base mínima desses casos? Como é que eu vou partir? Mas eu tenho que ter muita noção jurídica para ver qual linha que eu vou seguir para defender o meu cliente. E aí eu quero fazer alguns detalhes com vocês, só para explicar, mais uma vez, por que eu entendi e ainda confirmo por que a gente partiu da lógica da responsabilidade civil. Tá? Porque se a gente fosse, para exemplificar, se a gente fosse falar em negócio jurídico nulo, lá pelo artigo, né, dos requisitos 104 do Código Civil, deixa eu tentar apresentar para vocês aqui, para ficar mais fácil esse diálogo nosso aqui. Vamos lá. Ó, o 104 do Código Civil, ele fala para vocês, né, que a validade do negócio jurídico requer o quê? Um agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e ainda uma forma prescrita ou não defesa de lei. E aí, se a gente vai lá no artigo 166, ele fala que o negócio jurídico é nulo quando? Aí ele vem. Esse 166 ele está diretamente ligado ao 104, tá? Vocês vão perceber isso. Quando que é nulo o negócio jurídico? Percebam que ele fala que é nulo, não é nem causa de nulidade. Anulabilidade, tá? Celebrado por pessoa absolutamente incapaz, for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, não revestir a forma prescrita em lei, for preterida alguma solenidade que a lei considera essencial para a sua validade, tiver por objetivo fraudar lei imperativa, ou a lei taxativamente declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Ó, eu vou encerrar a enquete aqui, pessoal. Nós tivemos 61% de votação pela revisional de contrato bancário contra 38% do... Engraçado, deu 68 para 31. Né, com relação. Então, a revisional de contrato bancário venceu a enquete. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar aí com a ação específica de revisão de contrato bancário para empréstimo pessoal. Tá bom? A gente vai levar para vocês. E eu vou disponibilizar o material para vocês também no Telegram. Amanhã cedo eu já coloco junto com a gravação da aula, para vocês assistirem, quiserem. Eu peço mais uma vez que compartilhem a nossa aula aí com o pessoal. Se gostou, deixe os comentários lá. E também as críticas, pessoal. Eu estou aqui aberto à crítica, a gente está para aperfeiçoar as aulas, modernizar, se está muito rápido, se está muito devagar, se quer que seja mais profundo na parte teórica, ou seja mais prático. A gente está aqui para moldar o civil na prática, de acordo com o que vocês entendem mais relevantes, tá bom? A gente fica à disposição para vocês. E qualquer pergunta, podem mandar pelo direct, a gente vai respondendo ali ao longo da semana, à noite. Opa, mas só uma última pergunta, então, ali do colega Daniel. Ele pergunta se o termo de depoimento do cliente sobre o caso junto ao escritório de advocacia na petição inicial. Eu nunca junto isso, tá? A Tereza está falando que está perdendo tudo, está travando. Tá, Daniel? A questão de juntar o depoimento do cliente no escritório, jamais a gente junta isso no processo. Por que a gente faz isso? Quando eu levo uma pretensão para o juiz através de uma petição inicial, eu estou levando o quê? Eu sou representante dessa parte. É como se tivesse a parte falando para o juiz. Tá? Se eu junto essa declaração, eu dou a impressão para o juiz de que, na verdade, nem eu acredito naquilo que ele está falando. Entendeu, Daniel? Então, isso tira a credibilidade da sua petição inicial. É que, por exemplo, alguém chega na defensoria, a pessoa me declara um fato, e eu pego a assinatura dela e junto isso na inicial. Fica parecendo, juiz, olha, eu estou fazendo essa inicial aqui, mas eu não acredito muito no que ele falou, não. Tá? Então, tira a credibilidade desse trabalho que você está fazendo. Tá? Eu não juntaria declaração nenhuma. Isso é um arquivo interno seu, com o seu cliente, tá? Para isso, para não ter problemas. Eu acho que era isso, pessoal, para a aula de hoje. Peço desculpas aí pelas falhas que eu acho que aconteceram na interrupção na gravação, mas eu acredito que na gravação não vai ter problema. Para mim não parou nenhum momento aqui, eu tentei verificar aqui a checagem,
talvez seja a conexão. Eu fiquei até preocupado, hoje a gente teve uma falha aqui no bairro onde eu moro, ficamos quase 2 horas sem energia na parte da tarde, mas normalizou. Se quiserem, podem reassistir a aula amanhã, a partir de amanhã das 9 horas da manhã já vai estar disponível para todos assistirem. E mandem as questões, mandem as dúvidas, mandem as sugestões para a gente, que eu vou estar à disposição de vocês, tá? E agradeço, uma boa noite, uma excelente semana a todos e a todas. Um feriado, né? Bom de resto de feriado para todo mundo, já são 22 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Um bom descanso a todos e até a próxima. E eu pretendo, ao longo dessa semana também, trazer outras questões para vocês no Instagram, tá? Para ajudar mais em conteúdo, tudo mais para vocês. Eu agradeço mais uma vez, tá bom? Uma boa noite, um abraço a todos.